Oi, eu sou Laís Gomes Zambon, aluna de Medicina da UPAP. Hoje eu vou trazer para vocês um breve resumo sobre lesões do sistema nervoso central. Eu vou trazer também um breve resumo mais esclarecido sobre lacerações ou sobre trauma crânioencefálico. Esse trabalho foi proposto pelo nosso professor Dr. Edgar Valiente, ou Dr. Edgar Félix Valiente, para a disciplina de Anatomia Descritiva e Topográfica. Então, vou falar aqui um pouco sobre o sistema nervoso central, que é basicamente a nossa medula espinhal e o nosso cérebro. É isso que se divide. O que é o nosso sistema nervoso central? É uma rede muito complexa, porém muito organizada e que se divide e se baseia, se explica basicamente em nós e a nossa interação com tudo ao redor. Isso é o nosso sistema nervoso central que nos faz entender as coisas, que nos faz compreender as coisas. É ele que faz a gente enxergar, ouvir, sentir, conversar, pensar, lembrar, entender, É ele que faz a gente ter nossos movimentos voluntários e involuntários, como os voluntários são os nossos movimentos, nosso equilíbrio, a nossa coordenação, e os nossos movimentos involuntários é o que são nosso fluxo sanguíneo, nossa pressão arterial, entre outros. Ele permite a gente ter consciência, conversar, etc., entre outros. Então, o nosso sistema nervoso central, ele pode sofrer diversos tipos de lesões em vida, enquanto estamos vivos, São traumas que acontecem no nosso dia a dia, com acidentes, com ocorridos do nosso dia a dia mesmo. São lesões que eu vou explicar para vocês aqui por cima, não vou explicar, não, vou só falar quais são, porque os meus colegas de turma também vão explicar para vocês, então eu vou explicar sobre a laceração, sobre o trauma crânioencefálico, e assistam o vídeo deles que vocês vão entender. Quais são esses tipos de lesões? São as contusões, concusões, as lacerações, traumas crânioencefálicas, que eu vou falar, as isquemias, hematoma epidural, hematoma subdural, as hemorragias, a lesão anexal, que são os comas, entre outros. O trauma crânioencefálico, como o próprio nome já diz, as lacerações, são causados por acidentes, por traumas. Esses traumas podem ocorrer em acidentes, podem ocorrer por um pedaço de osso que penetra no nosso cérebro, nosso crânio, causando uma fratura craniana. No caso, essa fratura, esse pedaço pode rasgar o nosso tecido cerebral e causar um sangramento, um inchaço no cérebro. O trauma crânioencefálico consiste numa lesão no nosso tecido cerebral. Pode ser temporária, mas também pode ser permanente, causando assim uma incapacitação da função cerebral. A gente pode ter um diagnóstico preciso, certo, fazendo uma TC, fazendo uma tomografia computadorizada, assim confirmando por imagens, tendo a certeza desse trauma. Findando aí então esse assunto, as causas, a localização, o porquê desses traumas. O trauma crânioencefálico é um dos grandes causadores de morte e de deficiências permanentes. O que mais causam esses traumas são os acidentes, são os esportes muito violentos, boxe, futebol, ciclismo. Grandes acidentes também causam motociclistas, mau uso de proteção, capacete, Então, esses são os maiores causadores dos traumas crânioencefálicos. Então, as lesões geralmente são categorizadas como abertas e fechadas. Como são essas lesões abertas? Por que são? Essas lesões abertas, geralmente, elas têm a penetração do couro cabeludo, e crânio, e normalmente também meninges e tecido cerebral subjacente, Elas são normalmente causadas por balas ou objetos pontudos. Porém, uma fratura craniana com laceração do revestimento devido à força direta, colocada ali, também é considerada uma lesão aberta. Já as lesões fechadas ocorrem geralmente quando a cabeça é batida contra um objeto
ou quando ela é sacudida violentamente, causando assim uma aceleração e uma desaceleração cerebral rápida. Essa aceleração e essa desaceleração pode causar um dano, um rompimento no tecido, nos vasos sanguíneos do cérebro. Daí, então, com o rompimento desses vasos sanguíneos, que vão acontecer as lesões, as contusões, as hemorragias, os hematomas epidural e subdurais, né? As hemorragias intracerebrais e subaracnoides, que são aí os tipos mais comuns de traumas crânioencefálicos. O tratamento, geralmente, consiste no suporte respiratório, na manutenção adequada da ventilação, da oxigenação da pressão arterial. Geralmente, a cirurgia é necessária em pacientes com lesões mais graves, que vai aí utilizar os monitores para medir a pressão intracraniana, a PIC, para descomprimir o cérebro se por acaso essa PIC estiver aumentada, ou remover hematomas intracranianos, E aí serão feitas as cirurgias. Então, subsequentemente, nos primeiros dias após a lesão, é importante, ir acompanhando ali essa oxigenação cerebral adequada, prevenir complicações e alterações, E muito provavelmente esses pacientes que passam por essas cirurgias, provavelmente depois vão precisar de reabilitação. Espero que vocês tenham gostado da minha breve explicação. Tchau, tchau!